Pessoal, a sensação que eu tenho bem aqui é que eu tô prestes a analisar o último capítulo de Black Clover, né? Porque 3 meses sem Black Clover vai ser muita coisa. Mas vamos lá que a gente tem muita coisa pra comentar, né? Ainda bem que eu resolvi fazer um vídeo de review e não de react dessa vez, porque dessa vez é muita coisa pra comentar. E primeiro de tudo, bom gente, vocês sabem que aqui no canal eu não costumo apresentar muitas certezas, né? Normalmente eu apresento teorias, dou aí meus argumentos porque as coisas vão acontecer. Mas aqui nesse caso eu vou dar uma certeza, o Julius não é um traidor. Eu bato o martelo e digo, o Julius não é um traidor. Não só porque eu não quero que ele seja um traidor, mas também porque, gente, a gente já teve acesso a muitos pensamentos do Julius, pensamentos íntimos, que provam que ele é um cara legal. Por exemplo, quando ele estava prestes a morrer ali lutando contra o Patria, ele pensou muito aí sobre a trajetória dele como um cavaleiro mágico, né? Sobre como ele queria criar um reino sem discriminação. Agora vai dizer que ali era o Lucius querendo enganar a gente. E nesse capítulo mesmo aí, ele pensando aí, preocupado porque tava com um mau pressentimento, né? Vai dizer que era o Lucius querendo enganar a gente. Então não tem como, né, pessoal? A própria narrativa da história, o próprio Yuki Tabata já mostrou pra gente muito desse personagem pra gente saber que ele é um cara legal, que ele não é um traidor, né? Então acho que são pouquíssimas chances de o Julius ser um traidor. Até existem chances, mas com alguns poréns, que é o que eu ainda vou falar aqui nesse vídeo. Mas não acredito que ele seja um traidor. Aí você também pode até falar, né? Ah, Arthur, mas a gente também teve acesso a pensamentos do Vengeance. Ok, até pode ter tido, apesar de eu não me lembrar direito, a gente pode até ter tido alguns pensamentos do Vengeance, mas no caso devem ter sido pensamentos mais pontuais, sabe? Ele pensando em alguma coisa que estava acontecendo ali no momento mesmo, a gente nunca teve alguma coisa que provasse ou que excluísse ele de ser suspeito de ser um traidor, né? Então o Yuki Tabata sempre deixou ali aberto sobre o Vengeance ser um traidor naquela época, né? Então não são casos iguais, são casos totalmente diferentes aí entre o Julius e o Vengeance. E antes de continuar a análise do capítulo, pessoal, bem-vindos ao canal Classe S, sou Arthur Alencar e tô aqui para falar sobre o capítulo 331 de Black Clover, mas antes de qualquer coisa deixei o seu like e se inscreva no canal para a gente bater a meta de 2 mil inscritos, eu contei com a sua inscrição, beleza? Dito tudo isso, vamos continuar com a análise do capítulo. Agora, partindo para as teorias sobre o Lucius e o Julius, pessoal, a gente tem que considerar uma coisa, né? A gente tem que considerar a magia original do Lucius, porque assim como os membros da Tríade Negra, o Lucius deve ter sua magia original, né? A magia original dele não deve ser tempo, a magia de tempo deve ser a magia do Astaroth que deve estar dentro dele aí no momento, né? Então, no caso, qual seria a magia original do Lucius? Bom, é até um pouco fácil de imaginar, né, pessoal? É um pouco fácil de fazer teorias, porque até agora, todos os membros da Tríade Negra, todos os irmãos Ográtis que apareceram, eles tinham magias relacionadas ao corpo humano, né? Dante, magia corporal, Vanica, magia de sangue, e Zeno, magia de ossos. Então, provavelmente a magia do Lucius é uma magia também relacionada ao corpo humano. E o que é que falta aí? Magia de cérebro, magia de neurônio, talvez, ou quem sabe magia de mente, né? Alguma coisa relacionada a isso. Então, no caso, gente, se realmente for uma magia relacionada a cérebro, a mente, então eu talvez possa imaginar que o Julius talvez seja uma persona que o Lucius criou para poder meio que se infiltrar em Clover. Então nem o próprio Julius sabia que ele era o Lucius. Isso faz do Julius um traidor e ao mesmo tempo não sendo um traidor, né, gente? Porque ele não sabia quem ele era de verdade. Ele foi criado por uma persona criada pelo Lucius. Isso, se você parar pra pensar, se isso estiver certo, é bem possível, gente, que ele esteja sendo o Julius há mais tempo do que o Lucius, né? Então, acho até possível que os outros personagens tentem salvar essa outra persona que meio que já ganhou vida própria, né? Porque, né, acho que eles meio que já se tornaram duas pessoas diferentes. Acho que seria uma solução do Yuki Tabata para não descartar totalmente esse personagem que já se tornou um personagem tão amado, né? Então ele meio que é o Lucius, mas já se tornou uma pessoa diferente. Acho que essa possibilidade aí, mais voltada pro Julius sendo um traidor. Mas como eu falei, ao mesmo tempo ele também não seria um traidor, né? Mas, gente, também existe uma outra possibilidade para a magia original do Lucius, né? Que é magia de alma, que também tem um pouco a ver com o corpo humano, né? Com o corpo humano. Então, assim, se for magia de alma é uma coisa mais tranquila, né? Porque ele simplesmente colocou a alma dele dentro do Julius. Então, no caso, o Julius realmente não seria um traidor de jeito nenhum. Ele simplesmente não sabia que tinha uma pessoa morando dentro dele, né? No caso, quando foi que o Lucius colocou essa alma dentro do Julius? É bem provavelmente quando o Julius ainda era um bebê, né, pessoal? O que faz o Lucius uma pessoa bem mais velha do que aparenta, né? Mas considerando que ele tem magia de tempo ali, por causa do Astaroth, então faz bastante sentido que ele realmente seja bem mais velho do que aparenta. Na verdade, acho que toda a Tríade Negra era mais velha do que aparentava, né? Porque o Dante, ele tinha magia corporal, ele podia controlar o próprio envelhecimento, né? A Vanica, ele tinha as maldições, talvez ela se rejuvenescesse com as maldições da Megícula, né? E no caso do Zeno, que era o mais novo, talvez tivesse a idade que ele aparentava mesmo, sei lá, assim, de uns 40 a 50 anos de idade. E com isso, pessoal, também surge uma dúvida, né? O Julius tem magia de tempo porque ele tem o Astaroth dentro dele, ou ele tem o Astaroth dentro dele porque ele tem magia de tempo? O que veio primeiro, a magia de tempo ou o Astaroth? É uma grande coincidência que o Julius tenha nascido com a magia de tempo e acabou sendo conveniente pro Lucius para poder morar aí dentro do Julius esse tempo todo.
Assim, acho que não tem resposta ainda, então é uma coisa que eu só tô deixando lá, não é uma pergunta que eu tô deixando lá pra gente fazer aí nossas teorias. Eu realmente não sei, assim, magia de tempo parece uma magia bem rara, né? Mas, por exemplo, a gente tem também magia dimensional, que já é mais comum aí nesse mundo de Black Clover. A gente tem magia de sangue também, é uma magia bem diferente, onde já tem duas pessoas com essa magia, né? Então pode ser que o Julius realmente tenha nascido com a magia de tempo e por isso foi conveniente para o Lucius e para o Astaroth para poder morar dentro do Julius. E se não for isso, então o Julius deve ter uma magia original só dele, né? Que no caso a magia que ele tá usando esse tempo todo é a magia do Astaroth, então ele deve ter a magia dele mesmo. Então é um caso até um pouco parecido com o Yuno, né? Que tem o potencial para ter dois Grimórios. Agora falando um pouquinho aí no Lucius e no Astaroth, falando que dá pra falar deles, né? Porque ainda não foi mostrado muita coisa. A gente veio que o Lucius, gente, ele tem um Grimório um pouco diferente aí do Reino Spades, né? Acredito que seja o Grimório especial do Reino Spades, equivalente ao Grimório de 4 folhas do Reino Clover, né? Eu não me lembro agora se a Tríade Negra também tinha um Grimório parecido com esse, então no caso ele tem um Grimório assim porque ele é o hospedeiro de um demônio, né? Mas no caso acho que não, acho que esse é o Grimório original dele que deve ser especial, porque ele é uma pessoa especial, né? Mesmo caso aí do Yuno, do primeiro Rei Mago Lumiere, né? Ele deve ter recebido esse Grimório aí, ele era jovem, né? E no caso do Astaroth, gente, a inspiração pro Astaroth é, como todos os demônios de Black Clover, é um demônio aí da demonologia do cristianismo aí, né? O que eu pude ver aí pesquisando na internet é que ele é o Grão-Duque do Inferno e faz parte da Trindade Infernal, junto com Lúcifer e Beelzebub, né? Aí no caso o Yuki Tabata pegou bastante essa... deixou bem fiel ao original aí da mitologia. Agora falando sobre o Yuno aí nesse capítulo, a adesão do Yuno no capítulo acho que foi bem esperada por todos, né? Acho que todo mundo já esperava que ele ia decidir isso, até porque ele é um cidadão do Reino Clover e o sonho dele é se tornar o Rei Mago do Reino Clover. Mas eu acredito, gente, que é uma decisão um pouco admirável, porque você tem que considerar aquilo que eu já falei aqui outras vezes, né? Que o Yuno, sendo o rei do Reino Spades, ele poderia simplesmente se tornar o primeiro rei mago do Reino Spades, né? Nada impediria ele de começar essa tradição de reis magos e se tornar o rei mago aí e realizar o sonho dele na maior facilidade. Mas acho que aí pra ele seria considerado uma trapaça, né? Ele não quer isso, ele quer se tornar o rei mago do Reino Clover e por merecimento, não porque ele simplesmente fez aí isso aí com uma decisão como um rei, né? Também, no caso, eu nem sei se o Yuno pensou nisso ou se o próprio Yuki Tabata pensou nisso, né? Talvez tenha pensado, mas até agora ninguém falou nada sobre isso, né? Sobre o Yuno ter essa possibilidade. Assim, eu tenho quase certeza de que ele teria essa possibilidade sendo o rei de Spades, né? Mas ninguém nunca falou sobre isso. Então acho que o próprio Yuki Tabata pode nem ter pensado nessa possibilidade, né? Essa opção que o Yuno tinha. E assim, na minha opinião, eu não considero isso uma decisão egoísta, apesar de o Reino Spades estar precisando agora de muita ajuda, porque eles precisam se reerguer agora, né, pessoal? Porque assim... O Yuno, mesmo com todo o poder dele, o que ele poderia fazer ali como um administrador, como um rei? Assim, o poder dele não serviria para reerguer Spades. No caso, serviria muito para proteger Spades de quem quer que queira atacar agora, né? Que no caso seria o quê? O Reino Diamond, que acho que nem vai querer mais atacar por causa depois da morte do Morris, né? E por causa das ações do Mars lá, acho que já deve estar tudo tranquilo por Diamond. Então acho que agora vai ter um pouquinho de paz do continente. A paz vai acabar por conta das ações do Lucius, né? Mas mesmo assim, em relação aos países, eu acho que vai ter um pouquinho de paz. Sem falar que caso o Reino Spades precise de proteção, pessoal, nada impede o Yuno de ir voando pra lá, né? Então de se teleportar pra lá com algum mago dimensional, porque assim, até porque a mãe dele mora lá, né? Então acho que se o Reino Spades precisar, ele vai ajudar. Não precisa nem ser o rei de lá, ele vai ajudar com qualquer coisa que aconteça por lá. E assim, em relação à família real que vai ficar em Spades agora, pessoal, assim, não tem mais como ser os Grambellion, né? Porque a Ciel, ela pode ser a rainha, mas ela é a rainha consorte, né? Foi falado aí, ela é a rainha consorte. Então ela não é uma Grambellion por sangue, ela é uma Grambellion por casamento. Então ela não teria como continuar a linhagem sanguínea aí. A única pessoa que poderia continuar a linhagem dos Grambellion é o Yuno, porque ele é um Grambellion por sangue mesmo, por família. Então, no caso... A opção que eles têm agora no momento, pessoal, é, sei lá, a Ciel se casar de novo, ter filhos e eles desconsiderarem essa parte do sangue, né? Continuarem a família Grambellion só na parte do nome mesmo, sem considerar o sangue. Mas não acho que isso vai acontecer. Eu acho até que é possível que a Ciel queira ir morar em Clover junto com o Yuno, né? Pra ficar perto do filho dela. Eu acho que isso é uma possibilidade. Então, no caso, eu acho que a coisa mais provável que vai acontecer em Spades é eles começarem uma nova família real, escolherem uma nova família real. Eu acho que o mais provável é a família daquele servo lá que tem magia de fogo. Eu não vou lembrar o nome desse cara, sei lá, acho que é Ralph, alguma coisa assim, né? Então eu acho que é bem possível que o Ralph se torne o rei de Spades e a família dele se torne a nova família real. Sim, na minha opinião, nem precisava de mesmo de uma família real. Esquece essa porcaria de monarquia, pode começar uma democracia logo, então, né? Mas acho que isso não vai acontecer, não. Acho que a gente vai ter mesmo uma nova família real aí em Spades.
E agora falando sobre o Asta, nesse capítulo ele finalmente reconheceu que a Lishita é a mãe dele, né, pessoal? Eu tava só esperando ele reconhecer isso, porque ele já tinha visto o rosto dela pelas memórias do Lib, mas eu ainda tava em dúvida se ele reconheceu que era a mãe dele ou não, né? Mas considerando que o Asta e o Lib meio que se tornaram uma pessoa só, então acho que tudo que o Lib sabia ali naquele momento, o Asta também ganhou, né? Também ganhou essas informações. Então ele acabou descobrindo que a Lishita era a mãe dele. E no caso vamos às teorias, né? Assim, uma teoria que eu já mandei aqui várias vezes, eu acho que a Lishita tá viva, pessoal. Não só porque a gente praticamente não tem personagens... Eita, tem uma porra de uma moto aqui. Não tá saindo agora. Não só porque a gente quase não tem personagens morrendo em Black Clover, mas porque também a gente não viu o corpo dela morto. Da última vez que a gente viu a Lishita ali naquele flashback, ela ainda tava assim com um pinguinho de vida, né? Assim, tava com um buraco no peito, mas ainda tava viva. Então, eu acho que pode ter acontecido alguma coisa aí que levou ela a sobreviver. Acho que ela ainda pode aparecer aí nesse último arco que vai começar daqui a 3 meses, né? E ainda tem teoria sobre o pai do Asta, né, pessoal? Porque assim, acho que não tem muita possibilidade de o pai do Asta ser uma pessoa ordinária assim, um qualquer, e nem não vale a pena ser apresentado. Ele provavelmente é alguém especial, e vale muito a pena apresentar esse personagem, porque, né, a gente sabe que a Lishita, ela tinha aquela condição que ela sugava a mana dos outros, acabava matando os outros só de estar perto. Então como é que pode um homem ter, né, entrado nela para poder engravidar essa mulher? Alguma coisa aconteceu de especial, alguma coisa esse homem tinha de especial. Então acho que o pai do Asta provavelmente ainda vai ser apresentado em Black Clover, ele provavelmente deve ser algum personagem especial, deve ter alguma coisa aí a acrescentar nessa história, né? Eu até pensei na possibilidade, pessoal, de ser o Astaroth, né? Porque Astaroth, vamos dizer, acho que seria, sei lá, uma teoria muito simples demais. Será que tem alguma possibilidade de o Asta ser o filho do Astaroth, de ele ser meio demônio? Ou então, quem sabe até o filho do Lucius, né? Porque o Lucius também poderia usar a magia de tempo. Eu acho que com a magia de tempo, o Lucius conseguiria meio que anular essa condição da Lishita, pelo menos temporariamente, enquanto ele estivesse perto dela, né? Acho que a magia de tempo conseguiria possibilitar esse tipo de coisa. Então, acho que tem a possibilidade aí de o Asta ser o filho do Lucius, ou quem sabe até mesmo do próprio Astaroth, né? Mas acho que seria um pouquinho estranho, o filho de, sabe, um híbrido de humano e demônio, não sei se seria possível isso aí, né? Essa biologia de demônio, não sei como é que funciona. Então acho que até é mais possível que o pai do Asta seja o Lucius. Mas no caso aí, foi assim uma coisa consentida ali com a Lishita, ele tinha algum plano maléfico por trás disso. Enfim, essa é uma teoria mesmo, tô só mandando aqui à toa, eu nem sei mesmo se o Lucius é o pai do Asta. Agora, pessoal, precisamos falar sobre um assunto muito sério. Porque a gente já adiou muito, mas Black Clover tá perto de acabar. Vai ser Asta ou vai ser Yuno? Quem vai ser o Rei Mago? Porque assim, a opção mais óbvia vai ser o Asta, né? Porque ele é o protagonista. Mas toda vez que eu vejo o Yuno falando assim com tanta convicção de que ele vai ser o Rei Mago, eu acredito tanto nesse sonho dele, eu até ficaria com um pouquinho de pena se o Yuno não conseguisse realizar esse sonho. Então eu fico assim em dúvida, quem é que vai ser o Rei Mago, o Asta ou o Yuno? O que o Yuki Tabata tá planejando? E a gente até pensa na possibilidade de o Yuki Tabata ter a intenção de fazer com que o Yuno seja o único personagem de Black Clover a morrer, né? Assim, tirando os personagens de flashback e os vilões, né? No caso ele morra e seja nomeado Rei Mago póstumamente, né? Que é o mesmo caso do primeiro Rei Mago Lumiere. Quem não lembra, o primeiro Rei Mago ele nunca exerceu o cargo de Rei Mago, ele se tornou Rei Mago póstumamente. Então no caso do segundo Rei Mago é que foi o primeiro a exercer o cargo de Rei Mago, né? Então acho que o caso do Yuno pode ser parecido, ele morra em um grande sacrifício, uma batalha muito épica mesmo, e seja nomeado como Rei Mago, mas no caso só póstumamente, né? Ele só vai ficar aí nos livros de história, mas nunca vai exercer o cargo de Rei Mago. Assim, a gente tá falando de Black Clover, né, pessoal? Nem o personagem morreu até agora. Será que o Yuki Tabata tem intenção de matar o Yuno? Eu não sei não, sabe? Então, quem sabe o Yuno vai perder pro Asta mesmo, o Asta vai se tornar o Rei Mago, o Yuno realmente vai pra Spades, se tornar o Rei de lá e com isso se tornar o primeiro Rei Mago do Reino Spades. Eu acho que pode ser uma possibilidade, né? Realmente tô bem em dúvida quanto a isso. Não sei o que o Yuki Tabata tá planejando. Agora fazendo um breve resuminho aqui de algumas coisas que faltam acontecer nesse último arco, algumas coisas que faltam ser apresentadas. Falta os anões e o gnomo. No caso eu coloco os anões e o gnomo aqui como uma coisa só, gente, porque o gnomo provavelmente é o espírito que deve estar com um dos anões, né? Porque, assim, do que eu conheço dessa mitologia dos anões, eles têm alguma coisa a ver com terra, né? Pelo menos eu acho que em O Senhor dos Anéis eles foram criados a partir da terra, alguma coisa assim, né? E gnomo, pra quem não sabe, pessoal, provavelmente, eu tenho quase certeza de que o gnomo é o nome do quarto espírito, o espírito da terra, né? Porque é o único espírito que falta aí dos 4 espíritos elementais do Paracelso. Quem não sabe, Paracelso é um alquimista que existiu na vida real, ele escreveu um livro que descreve aí os 4 espíritos elementais, que são justamente esses aí que a gente vê em Black Clover. Tá faltando aparecer só o gnomo, então acho que vai aparecer junto com algum anão aí, o gnomo deve ter um contrato com algum anão. Outra coisa que falta é a Rainha das Bruxas lutando, né, pessoal? Porque a Rainha das Bruxas provavelmente é uma das personagens mais poderosas de Black Clover, sem falar que ela é muito velha, então ela sabe de muita coisa, então eles devem até buscar ela pra
sei lá, descobrir algumas coisas sobre os demônios, né? Ela deve ter muita informação com ela. E uma coisa que também falta é ver ela lutando, né? Porque um poder tão grande, eu acho que seria um desperdício não mostrar ela lutando contra um personagem poderoso, né? A gente só vê ali uma palhinha do poder dela naquele arco lá das bruxas, então... Aí uma coisa que também falta é a Vanica reaparecer, né? Porque a gente acho que de todos os membros da Tríade Negra, a Vanica foi a única que não morreu. Então acho que a gente ainda deve ver ela de novo, quem sabe o Lucius não liberte ela, né? Ou talvez só eles interrogando a Vanica pra descobrir alguma coisa, né? Vendo ali dentro da mente dela, acho que o Marx tem esse poder, se não me engano, né? E outra coisa que falta aparecer é o novo Reino Diamond, né? Porque, caso vocês não lembrem, gente, quem tava ali mexendo nos pauzinhos ali no Reino Diamond pra o Reino Diamond ser um lugar tão ruim, né? Era o Morris. E agora o Morris morreu, né? Então, considerando isso, considerando as ações do Mars, acho que do Ladros também, né? Do Mars e do Ladros pra tornar Diamond um país melhor, então acho que as ações dele devem estar tendo êxito, né? Então acho que Diamond não vai ser mais um inimigo. Acho que a partir do próximo arco, todos os países desse continente aí, nem sei se é um continente, acho que pode até ser uma ilha, né? Porque o país é tão pequenininho, o país de Clover é tão pequenininho, então acho que pode ser até só uma ilha mesmo. Enfim, todos esses países aí que ficam amontoados podem se tornar aliados aí contra o inimigo final. E a minha nota para esse capítulo é 9,4, com certeza de todas as reviravoltas que já teve em Black Clover, essa foi a mais cabulosa, puta que pariu. Acho que algumas pessoas já estavam esperando, já tinham visto teorias sobre isso, mas as teorias eram muitas que o Julius era um traidor, né? E como eu falei, eu não acredito nisso. Mas eu mesmo, no vídeo passado, eu mandei uma teoria de que o Adramelech realmente trabalhava pro quarto irmão Zogratis. Agora a gente vê que isso estava certo mesmo. Mas no caso era uma teoria que eu também já tinha visto na internet, que eu meio que adaptei aqui pro canal, né? Pra poder mandar pro canal. E caso vocês não tenham visto, pessoal, Black Clover vai entrar em um hiato de 3 meses pra o Yuki Tabata poder tirar umas férias. No caso, não tem nem como reclamar, né, pessoal? O cara, acho que ele merece umas férias, deve não trabalhando da porra. Ele falou aí nessa notinha que ele colocou junto com o capítulo que nem é ele que queria as férias, eles que imporam as férias pro Yuki Tabata pra ele poder descansar, pra poder voltar aí descansado pra fazer o último arco, né? Até acho isso estranho, o cara não gosta de férias, o cara quer ser escravizado. Mas dá pra entender, né? O cara, imagina, você ser uma criança que sonha em ser um mangaka e você se tornar um adulto e realizar o seu sonho. Então o cara deve querer fazer o sonho dele valer a pena a todo custo, né? Sem falar que é um sucesso mundial, né, Black Clover? Então dá pra entender porque ele gosta tanto do trabalho dele. Mas agora ele vai ter umas férias merecidas. Daqui a 3 meses a gente volta também com as análises dos capítulos de Black Clover. Acho que se sair algum vídeo de Black Clover nesse meio tempo, seria só um vídeo especial, né? Algum vídeo aí, algum tema que eu possa pensar. Se vocês quiserem deixar suas ideias aí nos comentários também, fiquem à vontade para dar ideia de vídeos aqui no canal de Black Clover, qualquer outra coisa, né? E acho que eu já vou ficando por aqui, né? Acho que eu comentei bastante coisa aqui nesse vídeo, ficou bastante grande, mas é porque realmente tinha muita coisa para comentar, né? Sem falar que eu não vou ter muitas chances nos próximos 3 meses. Então acho que eu comentei tudo que eu queria falar aqui nesse vídeo, né? Então deixe aí nos comentários tudo que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer no arco final de Black Clover. E compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Black Clover, porque ajuda muito quando vocês compartilham. Eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima, até daqui a 3 meses. Tchau!